Canal Quem Tem Ouvidos Ouça, eu sou Patrícia Rafaela e hoje eu queria falar com vocês a respeito de algo que eu vinha pensando, refletindo. Por que existe diferença entre pessoas e pessoas, quando diz respeito aos resultados da nossa vida, ao tipo de vida, que cada pessoa tem, na sua passagem aqui terrena. Por que existem pessoas que vivem uma vida inteira só de lutas e guerras e dificuldades? Por que tem outras que conseguem, de repente, viver uma vida mais plena, mais alinhadas ali com os propósitos de Deus? E aí, quando eu falo de uma vida plena, eu estou falando no sentido de ter paz, a paz que excede todo entendimento, que a Bíblia fala, de ter uma vida com Deus, de viver uma vida ali de constância espiritual, porque tem pessoas que vivem uma vida super inconstante, ela até quer às vezes seguir a Cristo, ela quer ter uma vida, viver uma vida cristã, mas às vezes ela não tem forças, ela não consegue ter essa constância na vida dela, ou qualquer outra coisa, às vezes relacionados aos objetivos de vida, aos objetivos de carreira, enfim, isso se aplica para qualquer área da vida, E claro que eu creio, como cristã, eu creio que existe um mundo espiritual, existem forças espirituais contrárias, que tentam nos abater, que tentam nos impedir, Existe uma guerra, uma batalha espiritual. Mas existe uma questão também que está relacionado às decisões e escolha, Quando Jesus nos chama, quando Cristo ele bate a porta, e aí é a Bíblia, é o próprio Jesus que fala, eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir, eu entrarei. Então, quando se alguém abrir, ele está relacionado a uma decisão, E a decisão, eu entendo que é algo que está ali mais no que diz respeito ao cognitivo, A decisão a gente toma dentro do nosso interior, Quando a gente resolve mudar de vida, quando a gente decide a seguir a Cristo, Ou quando você toma uma decisão de mudar, quando você quer mudar de carreira, quando você quer mudar de vida, quando você quer se casar, quando qualquer assunto relacionado à nossa vida, seja ela uma questão física ou espiritual, qualquer aspecto, para haver a mudança, ela tem que acontecer primeiro dentro do nosso interior, no nosso intelecto, pela decisão, de mudança. Só que, na verdade, só a decisão, ela não é o suficiente, Porque quantas pessoas, elas vivem uma vida inteira ali com um sonho, Ela tem um sonho de alguma coisa, de alcançar algo na vida dela. E essa pessoa, às vezes, ela vive a vida inteira baseada nesse sonho, Porque ela decidiu sonhar, mas esse sonho acaba se tornando só uma fantasia, porque esse sonho ele nunca se concretiza, E por que isso acontece? Por que eu estou falando isso, trazendo tantos exemplos assim? Porque, na verdade, o que muda a vida de uma pessoa são as escolhas, Então você pode até tomar uma decisão dentro do seu interior, mas o que vai te levar lá, o que vai te levar, por exemplo, a viver uma vida com Cristo, uma vida de comunhão, a você poder dizer verdadeiramente, eu decidi, E a fé é uma decisão, a vida cristã é uma decisão, ou qualquer outra, escolha que você faça é uma decisão sua. São as escolhas que, na verdade, vai nos fazer chegar lá. Então, às vezes você tem um sonho, mas você não consegue traduzir esse sonho para um objetivo real, para um plano real, e não faz as escolhas que vão te levar nesse lugar onde você quer estar, E isso é algo muito sério, porque se a gente for pensar, e aí a minha análise é essa, porque
acho que a maioria da população, das pessoas, elas vivem meio que num piloto automático. As pessoas acordam de manhã, tomam seu café, saem, vão trabalhar, aí voltam, chegam cansadas, de repente vão lá, assistem um filme, uma série, novela, seja lá o que for, o jornal da noite, e cansadas vão dormir, e no dia seguinte novamente começa esse ciclo, né? E aí a pessoa entra num ciclo vicioso, né? De não conseguir quebrar, né, esse silo e fazer algo diferente, né? Às vezes para a saúde, ou às vezes para o relacionamento, às vezes o relacionamento não tá bom, às vezes as coisas estão difíceis. E as decisões que precisam ser tomadas, e essas decisões às vezes não precisam ser grandes decisões, né? Mas pequenas decisões dia após dia, né? Porque cada dia, né, as escolhas são colocadas diante de nós, né? As oportunidades são colocadas diante de nós, ou nós temos que criar essas oportunidades, e aí essas escolhas elas não são feitas, ou são feitas escolhas erradas, né? E aí passa uma vida inteira e a pessoa lá no final da vida, né? Existe um livro bastante interessante, eu ainda não li esse livro, eu quero muito ler, mas foi um observador, né, que escreveu relatos, né, das pessoas que estavam lá no final da vida delas e quais eram os maiores arrependimentos dessas pessoas. E a maioria deles era exatamente sobre isso, né? A pessoa deixou de fazer algo que ela gostaria, ou ela tem um arrependimento, né? Fez algo que não deveria. Então tudo está relacionado às escolhas que a gente faz, né, na nossa vida. E isso é bastante significativo, né? Porque às vezes a gente não fala sobre isso, não pensa sobre essas coisas, e a gente simplesmente vai vivendo a vida, né? E aí volta aquele ponto inicial, né? Quando eu falei, às vezes, da constância da fé, às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu me sinto tão fraca, eu não consigo me firmar diante de Deus, eu não consigo me firmar em nenhuma igreja, nenhuma congregação, não consigo viver uma vida cristã. E às vezes está relacionado a isso, né? A simplesmente a decisão. Às vezes a pessoa decidiu dentro dela, ela quer viver a vida com Deus, mas ela não escolheu por isso, ela não optou por isso, e portanto a vida dela, ela não direciona as escolhas dela para que isso aconteça, né? E aí ela se sente eternamente fraco, né? Porque essa inconstância traz para a pessoa, de certa forma, alguma frustração, né? E eu acho que todos nós, a gente passa por isso, né? E eu falo aqui, quando eu falo, né, para vocês, eu falo para mim também, né? Todas essas reflexões eu faço para mim mesmo, eu só trago aqui para compartilhar com vocês os meus pensamentos, mas em algum momento da nossa vida a gente às vezes pensa nessas frustrações, né? E por que as coisas não aconteceram? E às vezes a gente até cobra de Deus, né? Ah, Deus, mas por quê, né? Por que não? Mas às vezes as escolhas elas estão sendo feitas erradas, ou simplesmente você tá aí, né? Ou a gente fica num estado aí de inação, né? De não fazer simplesmente nada, né? E você fica inerte, ou fazendo sempre as mesmas coisas, né? A inércia não necessariamente ela precisa ser algo que nada é feito, né? No sentido de, às vezes, você ficar parado, mas você também fazer a mesma coisa sem promover uma mudança também pode significar uma inércia, né? E isso traz frustração, a frustração traz uma falta de confiança em si mesmo, né? Muitas vezes abala a sua autoestima e a sua perspectiva de vida e a esperança. E por isso que Jesus falou, né, algo que eu sempre trago aqui para vocês, que eu sempre falo, e essa palavra ela me toca muito, e eu sempre peço a Deus para que a cada dia eu possa viver essa palavra, que é viver em novidade de vida, né, é ter a mente renovada para ver as coisas se transformando, né? Foi isso que o apóstolo Paulo ele falou, né? Sedes, pois, transformados através da renovação de vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Então, tudo começa nessa transformação, né? Na renovação da nossa mente, da forma como a gente pensa, da forma como a gente enxerga, né, a vida, da forma como a gente se relaciona com as outras pessoas, da forma como nós nos relacionamos com nós mesmos, né? O autoconhecimento, né? Você entender quem é você, né? E quem é você diante de Deus, né? Diante das pessoas, né? Se você é uma pessoa sincera, às vezes, consigo mesmo, né? Com os compromissos que você firma, né? Com você mesmo. Então, são reflexões que eu trago aqui que às vezes faz tanta diferença na nossa vida, né? Porque quando vira uma chave, né? E quando a gente muda, tudo muda ao nosso redor, né? Mas o ponto principal é que também não adianta só você, dentro de si mesmo, falar, não, eu quero mudar, eu já sei que eu tenho que mudar, eu já entendo aonde é o meu ponto ali, né? Minha fraqueza, onde eu preciso mudar. Mas se você não toma... se você não faz as escolhas, né, não toma a decisão por fazer as escolhas corretas, também de nada adianta, né? Então você fica nesse ciclo de inação e aí você não vê as coisas acontecendo e nenhuma evolução em nenhum sentido, nenhum aspecto na sua vida. Então pense nisso, né? Sobre quais têm sido as suas escolhas diárias, né? No seu dia a dia, na sua vida, no seu relacionamento, na sua vida profissional, nos objetivos que você tem, nos seus sonhos, né? O quanto comprometido você está com o seu sonho, né? Com aquilo que você quer atingir. Será que existe esse compromisso real? Será que você está disposto a pagar o preço? E quando eu falo pagar o preço, é no sentido do esforço mesmo, né? Porque às vezes a escolha, ela te tira de uma situação confortável, né, do seu território ali confortável e te leva para uma outra situação em que você tem que fazer algo a mais, tem que fazer algo além, né? Se está relacionado à vida profissional, às vezes o esforço é no sentido de ter que estudar mais, ter que fazer um curso diferente, ter que fazer uma movimentação de carreira. Se é no relacionamento, é você praticar a escuta verdadeira, né, de entender, de se colocar no lugar do seu parceiro, da sua parceira, de você ter empatia, de entender, né, os motivos que às vezes o seu parceiro ou parceira está agindo com você, né, e o que você também faz para promover, né, às vezes aquela atitude. Na vida financeira, né, às vezes não tem ali uma constância na vida financeira, a pessoa não goza da prosperidade, mas também às vezes a pessoa não quer fazer nada, absolutamente nada diferente, não busca, né, opções alternativas e formas de aumentar ali os seus rendimentos, os seus ganhos, ou simplesmente reduzir os gastos, né? Enfim, tudo está relacionado a escolhas, né? Às vezes na educação dos nossos filhos, a gente precisa fazer escolhas, né? Às vezes dar atenção ali pro filho, e investir um tempo, né? Investir em conversas, em ensinamentos. Tudo isso são escolhas e são essas escolhas de hoje que vão ditar, né, os nossos frutos que a gente vai colher amanhã, né? Então isso tudo eu vejo como princípios bíblicos, né? O princípio de plantar para poder colher, né? Isso em todos os aspectos. Então a gente precisa de fato plantar para poder lá na frente colher, né, aquilo que a gente planta hoje. Então pense nisso, né? Faça aí sua reflexão sobre o quanto engajado você está em fazer as escolhas corretas. Comenta aí se você tem feito essas escolhas, se você pensa sobre isso ou se simplesmente você está ali, né, vivendo a vida de uma forma automática, né? Meio que deixa a vida me levar, né? Vou vivendo a vida, cada dia é um dia, né? E sem promover nenhuma mudança, nada que venha da sua parte, né? Então é isso, meus amigos. Compartilha esse vídeo, dá o like, deixe seus comentários. E
E vamos promover essa mudança, né, nas nossas vidas. Quando a gente muda, tudo muda ao nosso redor. As pessoas com quem nós nos relacionamos também mudam, né? Quando elas veem a transformação, quando vem a mudança. Então, é isso. Acho que todos nós podemos ser agentes de mudança, né? De alguma forma, seja lá na nossa casa, seja com os colegas, né? Com as pessoas que a gente convive, nossos familiares, colegas de trabalho. Se você é professor, você pode promover a mudança aí nos seus alunos. Ou se você é aluno, você pode promover também, né, na vida dos seus professores, dos seus líderes, né? Se você é empregado, você pode promover a mudança no ambiente do seu trabalho. Se você é um líder, você tem funcionários. Então, tudo pode ser mudado quando a gente decide e quando a gente escolhe. Então, vamos começar a praticar tudo isso e vendo os resultados, vendo a glória de Deus na nossa vida, permitindo a Deus agir, né, na nossa vida. Acho que quando a gente se move, Deus vai colocando diante de nós as possibilidades, né? Isso tudo isso é bíblico, né, pessoal? Quando a gente vê lá o povo de Israel, né, quando Deus manda o povo marchar, né? Quando Moisés clama a Deus diante lá do Mar Vermelho, né, diante daquela grande dificuldade que se colocou diante dele, Deus mandou, toca, né, o seu cajado nas águas. Então Deus sempre nos leva para uma ação, né? Deus sempre nos convoca, nos chama para uma atitude, para uma ação, para uma decisão, né? Para uma escolha. Então, vamos fazer aquilo que Deus quer, né? Aquilo que cabe a nós, aquilo que nós precisamos fazer. A fé sem obras, ela é morta, né? Tem gente que fala assim, mas eu sou uma pessoa de muita fé, creio muito em Deus. Mas se não tem ação, então é inválido, né? Isso é bíblico. Não estou tirando nada aqui da minha cabeça. Então vamos fazer isso, promover a mudança, e certamente Deus vai promover essas mudanças na nossa vida também. Tá bom, pessoal? Espero que essa mensagem chegue até você, que possa ajudá-lo, possa motivá-lo, possa trazer aí para você aí um fio de esperança, você que às vezes está cabisbaixo, você que não vê perspectiva, você que está aí, né, diante de um cenário às vezes difícil na sua vida. Então mude dentro de você, primeiro decida, depois faça as escolhas e entre para a ação. E certamente Deus vai trazer as respostas e vai colocar diante de vocês as possibilidades. Tá bom? Um forte abraço. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Até mais.